Iniciou a transmissão. Bom dia a todos, eu sou Guilherme Cudes, da Venture, aceleradora de startups. Nós estamos começando essa transmissão agora diretamente da Expo Inter, também está sendo replicada ali no stand do Now Live Space, em parceria do Celeiro AgroHub com o Now. A gente está participando então da Expo Inter e a Venture como braço de startups do Celeiro AgroHub, um hub de inovação no agronegócio aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como investir nas startups que estão aí transformando o agronegócio. Então, já ontem a gente teve um painel bem bacana junto e no canal do Now sobre oportunidades de investimentos em startups do agronegócio com o Anderson Dil e com a Maria Alice Frontini. Foi bem bacana, recomendo muito vocês acessarem lá o YouTube do Now e terem acesso a esse conteúdo, foi bem bacana. E hoje, então, eu vou compartilhar também um pouquinho sobre esse assunto. Compartilho minha tela aqui e, então, hoje nós falamos sobre esse tema. Bom, como investir nessas startups que estão transformando o agronegócio? Eu começo me apresentando, sou Guilherme Cudes, então, gaúcho e produtor rural. Meu avô foi produtor rural, meu pai também, desde pequeno já na lida do campo. Na década de 90, nós fomos para o Piauí, saímos do Rio Grande do Sul e fomos para o Nordeste, desbravar lá o Cerrado piauiense e aumentar território. E toda a minha infância, adolescência e toda a minha vida praticamente foi dentro do campo, mas mesmo com todas essa lida do campo, paixão pela eletrônica, pela engenharia, me estudei, formei em engenharia de computação, comecei a investir em empresas de tecnologia e em startups em 2014, até num alinhamento de sinergias com a Venture Aceleradora, passei a ser o head de investimentos no agro, junto com a Venture Aceleradora, que hoje sou diretor de operações e puxo um grupo de investidores no agronegócio, especificamente. Então, juntamos o agro, o tech e investimento em startups para estar também oferecendo oportunidades de investimento nisso. Mas por que a gente está falando nesse tema? A própria McKinsey, aí, super renomada, fez vários estudos sobre a utilização de tecnologias no agro e 85% dos produtores já usam o WhatsApp e é a principal ferramenta de comunicação deles, além do telefone. Muitos produtores eles já fazem compras online para sua fazenda e ainda é maior do que nos Estados Unidos. Já 33% dos agricultores quer comprar insumos de forma online, aumentaria a utilização dos canais digitais se tivesse mais segurança e a usabilidade fosse mais fácil. Então, o produtor rural brasileiro, ele está utilizando tecnologia cada vez mais, está interessado, está vendo como a tecnologia pode aumentar a produtividade. Então, é uma baita oportunidade. A gente está falando de tecnologia e investimento de tecnologia no agronegócio. Um detalhe bem interessante é que, segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas da Agricultura e Alimentação, ela revela que a média de idade do produtor rural brasileiro é muito mais baixa do que em países que a gente diz que são de primeiro mundo, como Alemanha, Estados Unidos, por exemplo. Então, uma curiosidade bem bacana é que no Brasil nós temos produtores de média de idade mais nova e, consequentemente, mais adeptos a tecnologias. E são diversos os problemas que a gente encontra no campo, desde a falta de compartilhamento e comunicação dentro da fazenda, a parte de subjetividade na classificação de grãos, se é bom ou não, a falta de automação para coleta de dados, conseguir coletar os dados em campos, a segurança na fazenda, qualificação de mão de obra, pouca acuracidade ainda na precipitação e na previsão do tempo, dificuldade no manejo de pragas de uma forma mais inteligente, de uma forma mais eficiente, bastante falta de conectividade na fazenda e, além desses e vários outros problemas,
existem soluções tecnológicas para ajudar o produtor a combater todos esses problemas, todas essas dificuldades que ele encontra no campo. E essas empresas que trazem tecnologia para ajudar nesses problemas que eu relacionei para vocês, por exemplo, muitas delas a gente chama de startups, que são empresas novas de tecnologia que elas justamente estão atacando esses problemas bem específicos para ajudar o produtor a tirar uma melhor produtividade, a ser mais eficiente, conseguir diminuir o tempo investido naquele trato ou reduzir o custo, enfim. Então, eu queria já começar trazendo esse conceito de startup para quem não conhece. Bom, investir em startups, mas eu não sei exatamente o que é startup. Bom, as startups são, então, essa organização temporária. Por que temporária? Porque ela visa validar hipóteses, coisas que ainda não foram testadas ou que não foram resolvidas. Então, ela está sempre trabalhando com inovação, algo que não foi tentado, algo que está sendo melhorado. E essa organização temporária, pessoas que se juntam para resolver problemas reais e relevantes. Então, todos esses problemas que eu comentei com vocês, eles tiram o tempo, tiram a cabeça do produtor, muitas vezes, e sempre tiram recurso do produtor, porque acaba prejudicando ali na sua produtividade, na sua lavoura, enfim. Então, o objetivo dessas pessoas que se juntam para formar uma solução é atacar problemas reais e eles procuram um modelo de negócios repetível e escalável. Repetível e escalável é algo que tu pode, enquanto tu está atendendo mais clientes e crescendo, tu consegue aumentar muito a sua receita, o seu atendimento, o seu crescimento, desproporcionalmente às despesas. Então, o quanto você consegue atender mais pessoas, ter mais receita, as despesas não crescem na mesma curva. Então, isso é escalável. Uma consultoria, por exemplo, não é escalável porque para cada atender novo cliente, precisa contratar mais um consultor. Então, a linha da receita, da despesa, do esforço, ele segue mais ou menos a mesma coisa. Agora, uma empresa de software, muitas vezes, tu consegue atender muitos clientes de uma vez sem aumentar proporcionalmente os custos, o empenho. Então, as startups têm essa característica de serem repetíveis e escaláveis. Ok, entendi o que é o startup, então por que investir nesse tipo de empresa diferente? Um dos principais pontos é participar ativamente do ecossistema de inovação que a gente fala. Então, por exemplo, um empresário que está ali com dificuldade de inovar na sua empresa, ou uma indústria está com dificuldade de inovar, ele se conecta, começa a aprender como é que essas startups funcionam, como se relacionam esses agentes da cadeia, e aí eles acabam também aplicando inovação nos seus negócios. Então, participar e aprender junto com esses outros empreendedores, outras empresas que estão inovando no agronegócio gera muito valor. Outro benefício é ter autonomia para valorizar o seu ativo através do que a gente chama de smart money. O que é isso? Se, por exemplo, você, investidor, vai lá e compra ações da Petrobras, o que tu pode fazer para aumentar o valor da ação da Petrobras? Vai consumir mais combustível, tu não tem muito o que você, pessoa física, pessoa jurídica, pode fazer para aumentar o valor dessa empresa que tu investiu. Numa startup, diferente da bolsa, tu pode ajudar ela a crescer, tu pode conectar com clientes, tu pode conectar com parceiros, tu pode ajudar com a tua experiência de mercado aquele negócio a crescer e, consequentemente, você que investiu vai ter lá um percentual, por exemplo, tem lá 1% de participação nesse negócio. Se você ajuda ela a crescer e ela multiplica o seu valor, aumenta o seu valor, tu, consequentemente, vai fazer valorizar aquele percentual que tu tem numa startup. Então, esse é um benefício muito bacana de startups. Outra questão é ter acesso às principais oportunidades que não estão abertas em bolsas, empresas de capital fechado, e ter oportunidades nessas empresas a investir nelas, principalmente quando elas estão ainda pequenas, quando elas valem menos,
e aí vocês conseguem fazer ela crescer bastante e ter um potencial de ganho bem grande. Além de conhecer novas tecnologias e esses modelos escaláveis, né, como comentado, tu diversifica teus investimentos e se atualiza com uma nova mentalidade de como que esses negócios repetíveis e escaláveis funcionam. É bem bacana porque a gente tem alguns investidores que eles aplicaram algumas metodologias nos seus negócios, que eles aprenderam nesse universo de startup, e conseguiram multiplicar por 2, por 3, por 5 o faturamento das suas próprias empresas tradicionais. Então, é muito bacana e agrega muito valor se juntar a essa comunidade de investidores. E eu comento sempre aumentar os seus maiores ativos, que é conhecimento e relacionamento. Então, como são vários outros investidores, outros empreendedores com cabeça aberta para investir em tecnologia, tu acaba se relacionando muito e gerando muitas vezes negócio entre os próprios empreendedores e investidores. Mas tem alguns interesses distorcidos, que muitas vezes as pessoas investem em startups porque, primeiro, para não ficar de fora, eu estou vendo que a tendência, que esses negócios aí tá passando na televisão, eu estou vendo e eu não posso ficar de fora, e a gente chama isso de FOMO, né? Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora ou de perder alguma coisa. Então, não invista em startup, eu não quero investir em startups, porque a tendência eu vou perder, eu vou ficar para trás, mas entenda, busque, conheça, entenda como, por que investir em startups, e não só porque é hype, porque você está vendo na televisão, é uma tendência. E também não invista só por interesse em rentabilidade financeira. Essas startups, elas realmente apresentam uma taxa de crescimento muito grande, e isso pode fazer valorizar o teu patrimônio, o teu valor investido ali por 5, por 10, por 20. Mas aquele investidor que muitas vezes investe só pela rentabilidade e não ajuda os negócios a crescer, muitas vezes não é tão positivo. Se a expectativa do investidor é só ter o retorno do investimento, muitas vezes o negócio demora a crescer e aí fica frustrado, cobra o empreendedor não fica, se sente cobrado e não incentivado e não ajudado a crescer. Então, cria ali um ciclo vicioso que não é positivo. Então, também não investir puramente pensando na rentabilidade financeira e sim em ajudar, em conhecer, em aumentar o relacionamento e conhecimento sobre esses negócios. E aí, quando a gente vai para tipos de investimento ou como investir nessas startups, a gente tem aí uma sopa de letrinhas que, se a gente fosse entrar especificamente nesse assunto, a gente iria bem longe, mas eu vou focar nas formas principais que um investidor, que uma pessoa física, por exemplo, ou uma empresa pode investir em startups. Então, montei uma tabelinha para falar dos benefícios e como funciona cada um desses tipos. Um deles é o investidor anjo. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Então, o investidor anjo é uma pessoa física que tem recurso financeiro e ele quer investir ali o seu recurso em uma determinada startup. Quais são os benefícios e pontos de atenção para esse modelo de investimento anjo? A participação do investidor geralmente é bem intensa, ele se envolve no negócio, ele ajuda a startup a crescer, porque, imagina, ele botou bastante dinheiro em uma startup apenas. Ele vai botar lá, sei lá, 50, 100 mil reais em uma startup. Então, como ele botou tanto dinheiro em uma startup, ele vai estar próximo para cuidar, para ajudar a crescer e tudo mais. Como é que funciona o processo de atração de startups, análise de várias startups e tal? Geralmente, o investidor, ele atua de forma independente. É uma startup que ele conheceu, que ele foi atrás, que ele ouviu num evento. Então, não tem um processo muito estruturado, cada um faz da sua forma. O risco é elevado, por quê? Porque tu investiu tudo em um negócio. Se esse negócio der errado, tu praticamente perdeu todo o teu dinheiro. Se esse negócio deu muito certo, então você, consequentemente, vai também ganhar bastante recurso.
Qual que é o diferencial principal que tu pode agregar para uma startup? O que a startup tem no investimento anjo é o Smart Money, é utilizar aquilo que você, investidor anjo, tem de conhecimento de mercado, de relacionamento, para ajudar essa startup a crescer. Na Venture, nós também temos investidores anjo que investem conosco, e eles podem investir em startups diretamente. Geralmente a gente faz isso depois de selecionar a startup, ela cria uma maturidade junto conosco, e os investidores, eles podem ali, em vez de não conhecer muito bem a startup e tudo mais, ele investe depois de já conhecer, já estar há um tempo junto com a Venture, ele pode co-investir junto conosco. Então, a própria Venture, o investidor pode fazer isso sozinho ou pode fazer também junto com a Venture, co-investindo em startups. Além do investimento anjo, tem o que a gente chama de syndicate, que é um sindicato. É um grupo de pessoas que se junta para investir em uma startup específica. Então, em vez de você, investidor anjo, investir ali 100 mil numa startup, você vai se juntar com mais 3, 4, 10 pessoas e cada um vai investir, sei lá, 20, 25 mil reais. Qual que são os benefícios e pontos de atenção em relação ao syndicate? A participação do investidor, ela é uma parte, né? Então, antes, um investidor anjo, tu investiu lá 100 mil reais por 5% de participação, por exemplo. Então, tu vai ter 5%. Se você e mais 3 pessoas investiram 25 mil, os mesmos 100 mil reais, então tu vai ter ali 1,25, né? 5% dividido por 4. Então, a participação sua também vai ser menor no negócio. O processo é um pouco mais colaborativo. Como tem várias pessoas participando, tu vai também ter outras mentalidades, outras pessoas podendo colaborar, somando a sua rede de relacionamento. Então, isso é muito positivo, ter ali outras pessoas investindo junto com você. O risco continua sendo elevado, por quê? Porque tu investiu em um negócio apenas, em uma startup, e se ela não der certo, tu pode perder todo o recurso, e se ela der certo, tu também não ganha tanto porque tu está dividindo com os outros investidores. Mas mesmo assim, pode ser bem elevado e proporcional àquilo que tu investiu. O diferencial, principalmente no modelo Syndic, é tu poder estar colaborando com outros investidores e cada um ajuda a startup de uma forma diferente. Então, um ajuda trazendo relacionamento de mercado, o outro com parte de gestão do negócio, outro com aproximação de clientes, de parceiros, enfim. Cada um colabora de uma forma diferente, e isso soma aquilo que a gente chama de smart money, é o dinheiro inteligente. A Venture também, temos syndicates, nós fazemos isso e muitos investidores investem em conjunto conosco. Tem um investimento no formato de aceleradora ou de portfólio, que se a gente fosse comparar, seria como se fosse, olhando para o mercado financeiro, o investidor anjo, ele investe como se tu investisse numa ação específica, tu vai lá, tu já tem conhecimento daquela empresa e tudo mais, investe como se fosse uma ação, e esse investimento de portfólio, de aceleradora, ele é como se fosse um fundo de ações. Só que você participa ativamente na escolha do que vai compor esse fundo de ações. Então, quais são os benefícios e pontos de atenção nesse modelo? A participação do investidor, nós gostamos muito que seja ativa, assim como o investidor anjo, que vai lá, participa e tudo mais. Se o investidor não quiser participar tanto, não tem tanto problema, por quê? Porque nós fazemos um pool ali com 100 pessoas, por exemplo. Vão ser 100 investidores que vão estar investindo ali em algumas startups. Então, a pessoa pode, e é muito bem-vinda ela vir ajudar essas startups a crescer, mas se ela estiver passando por um período que ela não pode ajudar e tudo mais, tudo bem, não tem problema. O processo, ele é super estruturado. A gente tem
Então, uma fase de seleção de startups, e só pegando nosso último processo, por exemplo, nós recebemos 245 inscrições de startups para selecionar apenas 8 para receber investimento. Então, nós temos um processo de seleção muito afunilado e nessa média que a gente fez, só 3% dos negócios que a gente analisou foram investidos. Então, essa curadoria e esse processo, ele é bem grande, só escolhemos realmente as startups melhores para investir. Diferente, talvez, do investidor anjo, que ele não vai conseguir analisar, imagina, 245 negócios. Então, esse processo bem estruturado de seleção de negócios. Depois que a gente selecionou as 8, investe e acompanha elas semanalmente para ajudar elas no crescimento. Vou falar um pouquinho mais disso na sequência. Como é que é o risco? O risco, ele é muito mitigado. Por quê? Porque em vez da gente botar ali muito dinheiro em um negócio, a gente investe em 20, por exemplo. Então, nós temos, por exemplo, 100 investidores, investindo cada um 50 mil reais, formando assim 100 vezes 50, 5 milhões, em 20 startups diferentes. Ou seja, cada investidor que investiu os mesmos 50 mil reais ali no investidor anjo, ele botou 50 mil reais em um negócio. No modelo de portfólio ou de aceleradora, nós pegamos esses 50 mil reais e botamos em 20 startups. É como se botasse 2.500 reais em cada startup. Qual que é, então, o risco? Ele é menor, porque se um negócio der errado, beleza, tem outros ali que estão crescendo, e é muito mais fácil uma empresa faturar 2 vezes mais do que fatura ou dobrar de valor do que uma morrer. Então, na Venture, a gente tem uma média aí de 600% de valorização do nosso portfólio. Isso mostra bastante que as startups elas conseguem crescer e valorizar 1, 2, 5, 10, 20 vezes aquilo que a gente investiu. E a gente tem vários cases também em que as startups retornaram para os nossos investidores aí cerca de 10 vezes o retorno do investimento. O potencial de ganho, ele não é tão grande. Por quê? Porque se uma startup der certo, o que acontece? Vai ser distribuído esse ganho pelos 100 investidores. Tu vai ter a tua valorização de 10 vezes, de 20 vezes. Mas em vez de ser 10, 20 vezes sobre os 50 mil reais, que seria no investidor anjo, vai ser sobre os 2.500 sobre cada startup. Então, para tu ter ali as 10, 20 vezes, todas as startups têm que dar certo. Como eu comentei, a nossa média tem sido de 600%, ou seja, investiu 50, a média do que está valendo isso é 6 vezes isso, 300 mil. Então, o potencial de ganho, ele também não é tão explosivo que nem o investimento anjo, mas é um investimento de menos risco, mais seguro. O diferencial realmente é o portfólio, investe em vários negócios e nós damos essa oportunidade, como já comentei, assim, pessoas que querem aumentar o seu investimento na startup X, na startup Y, ele pode co-investir. Então, ele deixa lá na Venture essa startup lá 3, 4, 6 meses trabalhando e ele vai acompanhando essa startup. E ele pode investir como anjo naquela startup que ele já conhece. Então, daquele recurso que ele investiu, 2.500 foi botado naquela startup específica. Ele vai, então, estar monitorando e aí, depois de 6 meses, esse negócio eu acredito que vai ter um potencial, vou investir mais. E aí ele pode investir mais 10, 20, 50 mil reais naquele negócio específico. Então, essa é uma boa oportunidade também de investir através de aceleradora de portfólio, porque tu pode também, como anjo, investir nesses negócios que você já tem uma comprovação do crescimento e mais segurança. Também pode ser investido em startups através de crowdfunding, que essa é a forma até mais fácil de investir. A participação do investidor geralmente é limitada, porque tu está investindo valores menores, por exemplo, tu pode investir R$1.000, R$2.000 numa startup específica,
Só que vão ser você e mais 200, 300, 500 investidores investindo em uma startup específica. Ou seja, a tua participação vai ser relativamente menor, porque tu está dividindo esse percentual com muita gente. O processo geralmente é tudo online, tem plataformas de equity crowdfunding para tu investir nesse modelo. Não tem uma exclusiva do agronegócio, mas às vezes tem startups do agro que investem através de equity crowdfunding. Esse risco ele é bem diluído, porque tu está botando pouco dinheiro em cada negócio. O potencial de ganho, consequentemente, também ele é diluído, porque tu está também dividindo essa parcela com vários outros investidores. Um dos diferenciais é tu ter autonomia para escolher, tu não depende de outros investidores junto contigo analisando. É só tu, vai lá, assim como investidor anjo, escolhe, investe de uma forma rápida e fácil. Existe um pouco mais, talvez, de liquidez, dependendo da plataforma, para tu comprar e vender, trocar essas cotas. E a Venture está lançando, a gente tem a aprovação da CVM para lançar uma plataforma de equity crowdfunding, que por enquanto vão ter rodadas mais privadas, mas futuramente abrindo a público essas rodadas de investimento também. Então, um panorama sobre alguns modelos de como investir em startups foi abordado aqui. Como é que a gente avalia? Beleza, entendi um pouco dos modelos, como eu faço para investir em startups. Mas como é que eu avalio essas startups? Como é que funciona esse dia a dia? Em que tipo de startup eu invisto? Tem várias aí e tudo mais. Eu olhei lá no Radar AgTech, que é um estudo que mostra todas as startups do agro no Brasil, e tem lá 1.500 startups. Como eu sei como investir, qual investir e tudo mais. Tem um conceito que a gente chama do ciclo da vida das startups, que ela muitas vezes começa como ideia, ela passa para lançamento de produto e com base nisso ela está gastando dinheiro. Ela está ali muitas vezes investindo o recurso dos fundadores no negócio, mas ela ainda não está faturando pouco, não está se pagando e está formando justamente essa barriga que daqui a pouco acabou o dinheiro e ela não tem mais para onde ir. Até que ela atinge o sucesso com aquele novo produto, e aí isso ele consegue, além do produto acertado, ele consegue entender qual que é o público-alvo dele, consegue entender quais são os canais adequados de venda e começa a crescer, até que lá na frente ele capta um recurso maior de venture capital. Nesse tempo aqui, geralmente é que acontece a aceleração do negócio e muitas vezes, se a startup ela não consegue atingir esse sucesso, a gente chama esse período de vale da morte, que é, bom, tu não conseguiu atingir ali os seus objetivos, não conseguiu vender, não conseguiu crescer, a startup acaba morrendo. Então, o que acontece? Geralmente, os períodos que a startup mais precisa de recurso é justamente aqui, quando ele trabalhou até atingir o produto ideal, ou o mercado ideal, e ele começou a ter receita. Nesse momento, geralmente é que acontece o investimento. Entre ter o sucesso com o novo produto e o sucesso do negócio funcionando a pleno vapor. Então, justamente a dificuldade é conseguir passar desse vale da morte e conseguir completar a curva aqui para começar a crescer. Nesses estágios de desenvolvimento, então, geralmente, a startup começou, ela está em ideação. É apenas uma ideia dos fundadores e eles vão testar o negócio e começar a botar em prática. Tem uma fase que a gente chama de validação, que não é mais ideia, a gente já conseguiu transformar num produto e a gente vai validar se o mercado está funcionando, se o produto ele é adequado para qual cliente. Tem um estágio que a gente chama de tração, que já consegui passar ali do sucesso do produto e já começar a crescer um pouquinho as vendas, e agora o momento é para crescimento mesmo.
e tem o que a gente chama de escala, que é, bom, já validei, já cresci, agora eu preciso de dinheiro para botar 1 e sair 3. Então, é uma relação bem clara de crescimento acelerado e de validação. Quais são os benefícios de investir em cada fase dessa startup? Geralmente, quando uma startup está em ideação, são poucos os investidores que investem. Alguns investidores anjo, a venture, por exemplo, não investem em startups que estão começando. Bem inicial ainda é a ideia. Sempre, quando está em ideia, olhar muito para os empreendedores, para as pessoas que estão por trás do negócio, porque eles que vão fazer o negócio crescer. O risco é extremamente elevado, porque existe aquele vale da morte, né? E o valuation é muito difícil de calcular. Para quem não sabe, valuation é quanto que a startup vale. Como a startup ela é apenas uma ideia, quanto que vale uma ideia? Uma ideia não vale nada. Mas uma ideia executada por um time bom, que mostre números, que mostre que é um negócio, aí pode valer um negócio, alguma coisa. Então, muito cuidado com ideias, que o cara diz que a minha ideia vale 5 milhões, 10 milhões, porque uma ideia sem execução não vale nada. A startup pode estar em validação, ou seja, já passou da ideia e está ali, fez um protótipo e está indo para o mercado. Então, geralmente, nessa etapa, olhem se a proposta de valor está clara e quais são os primeiros resultados da startup. Com quantas pessoas ele já falou, já validou, se ainda não está faturando, com quantas pessoas ele conseguiu ali uma intenção de compra. Então, olhe para a proposta de valor. A relação investimento e retorno, ela apresenta um pouquinho mais risco, mas se der certo, tu vai ter um retorno muito bom, porque tu investiu quando a startup ela ainda era bem nova e ela tem muito chão, tem muito espaço para crescer ainda. Então, para valorizar ali 50 vezes, 30, 50 vezes, então geralmente é onde os investidores miram mais para ter essa relação de crescimento alta mais arriscada. O valuation geralmente é difícil ainda de fazer porque tem poucos números, mas geralmente a gente compara qual que é o capital necessário que a startup precisa para crescer, mantendo ali um cap table percentual da sociedade bem saudável. Tração é geralmente o favorito, é o estágio favorito para investimento. Por quê? Porque a startup ali está buscando o seu Product Market Fit, ou já atingiu o Product Market Fit, que é aquele produto que tem um fit com o mercado. Eles já entenderam quais eram as dores do mercado, quais eram os canais para acessar esse mercado, qual é a pessoa que tem essa dor, e o produto se encaixa perfeitamente. Então, essa é a fase que a startup conheceu, entendeu seu produto Smart Fit, ele vai ter e está tendo um crescimento ali, começando a acelerar, e o investimento é para fazer esse primeiro crescimento acelerado. É uma oportunidade boa, bacana, de ter rentabilidade, não vai ser, por exemplo, 50 vezes como o outro early stage, mas pode ser 10, 20, 30 vezes. E a relação, o que a gente olha, é muito a relação CAC, Lifetime Value, que é, se eu botar R$1, para cada R$1 que eu botar, quanto que vai me retornar? Vai retornar 3, vai retornar 5, vai retornar 1,5. Opa, 1,5 não é bom. Então, olhar muito para essa relação. E startups que estão em escala, já é mais jogo de gente grande, que é investimentos ali na casa de 5, 10, 20, 100 milhões de reais. E aí a gente está falando de venture capital mais profissional, justamente para promover essa dominação de mercado. A startup agora vai ser referência no mercado de atuação dela no Brasil ou no mundo, enfim. Então, é uma fase para dominação de mercado. A relação capital-retorno, olhar para esse CAC LTV também. O risco é pequeno, é bem menor. Por quê? Porque ela já provou muita coisa, a startup, e agora ela está numa fase de franca expansão. Mas também o retorno não é tão grande. Por exemplo, vai investir lá 100 milhões para a startup crescer talvez 10 vezes.
e não passar, talvez, muito disso. Ela pode sim, mas é bem difícil. E o valuation se utiliza padrões de mercado para fazer o cálculo de quanto que vale essa empresa. Então, eu selecionei aqui mais ou menos o que a Venture, por exemplo, olha de startups para investir. Nós investimos em algumas que elas estão em tração e algumas validação, porque é aquilo que retorna geralmente os melhores valores. E com a nossa metodologia, com o nosso processo, a gente consegue mitigar os riscos para ajudar essas startups a crescerem e não quebrarem. Então, falando da Venture especificamente, por que investir com a Venture? É um menor risco, porque nós investimos em um portfólio de startups, são várias. Então, a pessoa não sabe como investir em startup. É bem positivo investir através de portfólio, por quê? Porque ele vai estar acompanhando tudo, como é que funciona, vai ter contato com várias startups, com vários outros investidores, empreendedores. Então, vai ser praticamente uma escola para essa pessoa. O processo de seleção de startups é bem rigoroso. Então, a gente não deixa os investidores investirem em negócios que não têm fundamento. A gente tem aí 8 anos de existência e melhorando essa metodologia. Então, uma credibilidade e transparência sempre para com nossos investidores. Nós passamos todo esse relatório de como as startups estão evoluindo e também tem todo o suporte jurídico e experiência, segurança para o investidor. E por nós, há muitos anos, estarmos fazendo isso, já analisamos mais de 4.000 startups, nós temos uma precisão muito grande em selecionar bons negócios que são escaláveis, que têm ali fundadores experientes, que conhecem o mercado. Nós damos essas oportunidades para os investidores também co-investirem, aumentarem o seu valor em cada startup. E o networking gerado por toda essa rede é gigantesco. Então, é super positivo. A Venture já investiu em 70 startups, até está meio desatualizado aqui, 3.200 startups avaliadas, mais de 4.000, como eu comentei. Temos mais de 220 investidores investindo conosco, mais de 20 milhões de capital sob gestão. Tocamos vários processos junto com o governo federal, Ministério de Ciência e Tecnologia, SEBRAE. Então, também temos essa credibilidade perante órgãos públicos. E quando falamos em venture, a gente está falando de todo esse ecossistema, pois nós temos várias startups que trocam muito entre si e isso ajuda elas a crescerem. Relacionamento com vários parques tecnológicos, universidades, mais de 80 mentores que ajudam essas startups no dia a dia, mais de 220 investidores também ajudando no crescimento dessas startups. Alguns investidores corporativos, como o Randon, no agronegócio, a gente está falando, né, Agrofel, maior revenda de insumos aqui no Rio Grande do Sul, empresas de software. Estamos próximos a vários fundos de investimentos também. Então, todo esse ecossistema venture ajuda os negócios a crescerem de uma forma mais acelerada. A Venture tem vários grupos de investidores, alguns temáticos, então, com empresas investindo, um mais focado em indústria, varejo, outro mais em software, e temos um focado no agronegócio. A gente está falando aqui do agro, né? Então, entendendo a oportunidade que é o agronegócio no Brasil, nós lançamos, inclusive na Expo Inter, fez 2 anos, foi em agosto de 2019, a gente lançou esse grupo de investidores na própria Expo Inter, na casa do BRDE. Fico muito feliz em estar agora retomando esse assunto dentro do Now Live Spaces, que é nosso parceiro nesse ano, junto com o celeiro AgroHub, para estar falando justamente de como investir em startups no agro e também falando um pouquinho do nosso grupo que está fechando. É um grupo de 5 milhões de capital para investir nessas startups e está acabando as cotas. Então, aqueles interessados podem entrar em contato ou pelo site da Venture ou pelos meus contatos que vão estar no final, para entender como funciona esse investimento com o grupo e tudo mais. No que investe? No que a Venture investe? A gente fala muito em startups pé no barro. O que é o pé no barro, né, que a gente fala? São startups que realmente conhecem as dores e os problemas do campo. Não muitas vezes pessoal da cidade que vai lá e quer entregar a solução para o produtor rural, mas sem conhecer muito, ou quem não conhece muito como é que funciona as entranhas do agronegócio, como é que é a cabeça do produtor.
Então, nós investimos em startups que têm pessoas que conhecem muito o agronegócio e que resolvam problemas reais e relevantes. Não só entregam ali uma conveniência, alguma facilidadezinha, algo que realmente vai entregar valor para o produtor e vai ajudar ele a faturar mais, economizar mais tempo, ganhar mais no final da conta. Investimos, como eu comentei, em estágio operacional, pré-operacional, em validação, em tração, que sejam escaláveis, baseadas em tecnologia e inovação. Então, startups que vão poder crescer de uma forma bem acelerada e, consequentemente, trazer um retorno financeiro para os investidores, com diferenciais estratégicos e mercado amplo. Então, mercados muito nichados, muito pequenos, nós não gostamos, mas agora startups que têm um potencial muito grande de atingir mercados grandes, de preferência, e que tenha também equipe boa, complementar, e que estejam dedicados 100% para o negócio. O processo de aceleração da Venture, como eu comentei, ele tem todo esse funil para selecionar só as melhores startups, e aí passamos para a etapa de aceleração, para ajudar essa startup a crescer, conectando mentores, conectando clientes, conectando nossos investidores, ajudando com estruturação de processos, montar a máquina de vendas, estratégia de marketing, oportunidade de co-investimento para os investidores, e ali com o tempo, o nosso objetivo é fazer o nosso exit do grupo de investidores e colher os resultados daquilo que foi semeado, não só em dinheiro, mas também todo o tempo dedicado para fazer os negócios crescerem. Então, hoje a Venture tem alguns exits, por exemplo, a startup foi investida em 2014, em 2016 foi vendida para o iFood e nos deu um retorno ali de 9,3 vezes o retorno do investimento. Teve startup que foi investida em 2018 e em 2020 foi vendida e tem uma chance aí de retornar 10 vezes o retorno do investimento. Já retornou 7, tem a oportunidade ainda de chegar a 10. Então, são várias oportunidades e esse tempo pode ser 2 anos, pode ser 3, pode ser 5. Então, pode ter essa demora no retorno do investimento, mas o retorno, ele geralmente é bem grande. Já investimos em várias startups do agro, hoje a gente tem 15 startups do agro investida, essas são algumas pertencentes a esse grupo do agronegócio. Se você tiver qualquer curiosidade para saber mais sobre as startups, conhecer startups que possam agregar valor para a sua propriedade, pode entrar no site da Venture ou pode entrar em contato conosco, que a gente também apresenta todas essas startups. Somos uma equipe aí de cerca de 20 pessoas focadas em fazer esses negócios crescerem e trazer rentabilidade para os nossos investidores. E nesse grupo do agro tem pessoas que realmente entendem do agro também junto. Quem são esses investidores? Geralmente são executivos de multinacionais, são empreendedores e empresários que atuam no agronegócio ou indústria de software, todos engajados, alguns pesquisadores, para fazer as startups crescer. Então, trago o exemplo do Hernani, que já foi Bayer, BASF, Rabobank, que é um dos principais bancos do agro. Rômulo, que já foi 8 anos Bung e hoje é diretor financeiro da Agrofel. O Zanata, com 35 anos de hortifruti e estufas agrícolas. O Alexander, que também faz parte do BRDE com projetos agrícolas de financiamento para o agro. Então, gente que conhece o agro. Bom, falei um pouquinho de como investir em startups, por que investir, a opção venture de investir em startups, mas quem decide é você, produtor rural, quem decide é você, investidor, qual formato que você quer investir em startups. Como venture, fico super à disposição para conversar, para explicar mais e adentrar um pouquinho em como funciona esse investimento via venture. Aqui estão meus contatos, se você quiser direcionar o seu celular para esse QR Code e me mandar um WhatsApp logo, pode ficar à vontade. E agradeço em nome do Celeiro AgroHub, que é um incentivador também dessas startups que estão mudando o agronegócio. Se alguma startup está nos assistindo também, você pode acessar hubceleiro.com.br para se conectar ao Celeiro AgroHub. Se você é produtor rural, cooperativa, empresa, indústria,
Tu também pode se conectar ao Hub do Agro para também ter outras formas de agregar valor através do agronegócio, além do investimento. Então, agradeço a Nau também, que proporcionou esse espaço para a gente estar falando aqui. E fico à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento e aberto para ajudar a vocês entenderem como investir em startups do agronegócio. Beleza? Um grande abraço e fico à disposição.